Oi, este é o Conexão. O último levantamento do Ministério da Saúde mostrou que o número de novos casos de HIV caiu 16% em 4 anos. Mas isso não significa que os cuidados devam ser menores. De 1980 a junho de 2018, foram identificados 926.742 casos de AIDS no Brasil. E já que o Carnaval está quase aí, vamos conversar com o infectologista Edmilson Migovski. Olá, doutor, obrigada por voltar à Conexão. Eu que agradeço. A gente está falando, eu achei muito interessante uma fala do senhor aqui fora do ar, né? E que é muito importante que a gente destaque que a educação sexual, a proteção deve ser algo que tem que ser dito e conversado o ano todo, né? O ano todo, sempre, né? Sempre. Você não consegue mudar uma atitude, um hábito com chamadas isoladas, né? O marketing é voltado para isso, é sequência e frequência. Ou você faz isso de uma forma bem, né, clara, didática e com frequência, você vai ficar cada carnaval fazendo as matérias e aí você vê, né, daqui a 9 meses depois começa a geração do carnaval, né? Aumenta o número de crianças nascidas que foram concebidas, que foram fabricadas, né, no momento do carnaval. Então, você tem maior número de nascimento é porque teve um monte de gente transando sem camisinha, até porque a gestação não é a regra, né? A gestação é uma exceção na atividade sexual, mas traduz de uma forma muito clara para mim que houve um aumento das relações sexuais sem a devida proteção. E não é só o HIV, várias outras doenças. Né? E a gente fala aí o senhor está falando de comportamento, né, de mudança de hábito. A gente poderia contar mesmo com as nossas escolas para poder falar um pouco sobre isso também, né? Ensinar. Eu acho que o principal problema de saúde que a população brasileira enfrenta não é da minha área, é da área da educação. Se eu tenho uma educação voltada para a promoção de saúde, promovendo aleitamento materno, vacinação, sexo seguro, eu certamente vou gastar muito menos com a doença. Promover saúde é mais barato e mais seguro do que você tentar curar doenças. Tá, ok. Eu acho que realmente esse recado precisa ser dado. A gente sempre fala muito de educação aqui no Conexão, é a nossa principal bandeira, na verdade. E é importante que a gente registre isso, fale sobre isso, né? Falar sobre essas questões com as nossas crianças, nossos adolescentes, vai protegê-los. Sim, com certeza. Eu queria, então, vamos falar agora, já que a gente está perto do Carnaval, vamos fazer esse alerta. O senhor mesmo falou, eu abri falando sobre o HIV, mas o HIV é uma das DSTs, né? E essa redução que você relata na abertura do programa, de 16%, eu não tenho convicção de que foi porque as pessoas aprenderam a transar com camisinha. Eu acho que isso se deve ao tratamento hoje disponibilizado para todo mundo que tem HIV, né, pelo Ministério da Saúde gratuitamente, e que essa tomada do medicamento de uma forma regular faz com que haja redução da carga viral e menor transmissibilidade. Menor transmissibilidade não é zerar o risco. Então, o fato de você estar todo mundo medicado com menor carga viral, você acaba tendo menor transmissão. Quisera eu que fosse pelo uso regular da camisinha. Mas se fosse pelo uso da camisinha, outras doenças, como por exemplo a sífilis, ia pelo mesmo caminho, iria reduzir também. Então, e é justamente a sífilis o meu próximo ponto. A gente veio do ano passado de um surto agressivo, um surto, né, na verdade, de sífilis. A transmissão é da mesma forma, é a questão das pessoas também não estarem se protegendo. Pois é, e você quando fala que houve um surto, houve um aumento da detecção em crianças. Então, a princípio, né, a gestante ela tem menos atividade sexual com vários parceiros do que uma mulher solteira. Então, essa mulher já é uma mulher especial, provavelmente ela não representa o todo da mulher solteira, porque está grávida e tem todo um comportamento um pouco diferente, está em pré-natal e está sendo descoberto. Então, se esse grupo você está descobrindo o sífilis, imagina nos outros grupos. Então, a questão da sífilis talvez seja até maior do que essa que você imagina e que eu imagino. Né? Porque é um grupo que está se cuidando mais do que um grupo de solteiras não gestantes. Então, realmente, isso traduz a não transar com camisinha. Né? Seria o ideal. O hábito continua, né? Eu acho que sim, infelizmente. E sobre os HPVs, assim, a gente também saiu de campanhas vacinando meninas e meninos, né? Também tem a ver com o hábito do não uso da camisinha. E o HPV é um pouco mais complicado, né? Porque a camisinha reduz, mas não é tão eficiente quanto é, por exemplo, no HIV, não é tão eficiente quanto é na sífilis ou na hepatite B. A camisinha reduz bastante, portanto, tem que ser utilizado. Mas, às vezes, naquela fase mais preliminar, né, do
do esquenta, do sexo entre duas pessoas, se você manipular, existe a possibilidade de você inocular, porque é um vírus que vive no trato genital, né? E ele pode, se você manipulou e botou a mão na boca, por exemplo, fez sexo oral, por exemplo, ele consegue se instalar de uma forma relativamente fácil na cavidade, na orofaringe. Você pode ter casos de cavidade oral também pelo HPV e que pode, por isso, causar, dependendo do tipo de HPV, causar o câncer, né? Então, realmente, a camisinha, ela é mandatória, né? Esse talvez fosse a primeira, a dica mais importante. Inclusive, camisinha disponível gratuitamente na rede pública. É verdade. E a outra é tentar restringir o número de parceiros, que é mais complicado, né? A gente sabe disso, né? Ainda mais no carnaval, que as pessoas ficam muito mais livres, né? É. As hepatites, como é que acontece a transmissão delas e elas são mais... Elas também têm um número elevado? Pois é, vamos falar da hepatite, falar de hepatite A, B e C. Hepatite C é da doença crônica, mas não está ligada à DST como a hepatite B. A hepatite B, se é um vírus mais resistente, se eu pegar o sangue aqui, colocar em cima desse teu tablet e deixar aqui, ele se mantém nesse meio ambiente por 2 semanas, capaz de causar infecção nas pessoas. Então, caramba, se você pega, é um vírus mais resistente. A hepatite A, como é fecal oral, eliminação pelas fezes, depende da forma como você faça o sexo, pode ser que naquele momento do sexo oral, anal, por exemplo, a pessoa esteja eliminando o vírus pelo ânus, e aí você pode contaminar, mas não é uma DST tão clássica quanto é a hepatite B. E para a hepatite B tem vacina disponível na rede pública, né? E aí é só procurar então, né? A vacina é boa pra caramba, segura, eficaz, de graça, 3 doses, gente. Gente, vamos lá se vacinar, por favor. Outra doença que também costuma aparecer com frequência é a herpes. Pois é. O herpes tem relação nessa época do ano, tanto a herpes labial quanto a genital, que são vírus em geral distintos. Herpes de vírus tipo 1 e lá embaixo herpes de vírus tipo 2, embora possa, obviamente, dar uma misturada eventual. E nessa época do ano, por conta do estresse, do sol, você tem mais erupção tanto na cavidade oral quanto na genital. Então, se a pessoa tiver com lesão em atividade, com ferimentos, essa é a fase de transmissão. Se você já teve herpes labial ou genital, mas nesse momento está com a boca sem nenhuma lesão, você não está transmitindo. Então, é um pouco mais seguro. E nem todo mundo vai ficar com essa doença, essa latência ou essa recorrência. Boa parte das pessoas que têm o herpes tem uma vez só e fica livre desse problema. Entendi. Por condições da resposta imune. A gente falou de 1, 2, 3, 4, 5 doenças, né? Isso. Como se prevenir disso tudo? Camisinha. 5 vezes. E 5 vezes nós não, uma em cima da outra, pelo amor de Deus, né? Uma de cada vez. O problema também é que as pessoas usam camisinha, não conservam a camisinha, né? O jovem, às vezes, quando a esperança de poder usar um dia, bota na carteira de dinheiro, fica ali fica aquela camisinha velha, umedecida, o látex vai estourando. Então, a ideia é que você coloque em local fresco, pegue uma camisinha nova, observe a validade, você mesmo que abre, que alguém pode furar por brincadeira ou safadeza. E a camisinha é fundamental e, no caso, usar a vacina para hepatite B e para o HPV, que são vacinas disponíveis na rede pública. É basicamente isso que a gente pode passar para os nossos foliões. Curtir o carnaval com responsabilidade, né, doutor? Toquinha, né? Botar realmente a camisinha, não pode escapar. Aproveitar esse momento do carnaval e proteger. Vamos lá, conscientemente. Também pode usar camisinha feminina, tem camisinha né, feminina gente? também. Poxa Vamos vida. proteger, por favor. Ninguém precisa ficar doente, né? Não tem que ficar doente. Tá ótimo. Doutor, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui ao Conexão. Muito obrigada a você também pela sua companhia. Se proteja, se cuide, curta o carnaval, mas assim com responsabilidade, tá bom? Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.